Bem, vamos falar então sobre educação? Vamos lá. A gente sabe, né, que... Deixa eu ver se... Eu tentei... Eu não sei se eu consegui todos aqui. Não sabia que eu tinha esse poder. Eu tentei aqui agora. Mas assim, gente, tenham paciência comigo. É a primeira vez que eu estou mediando aqui pelo Zoom. Eu vou tentar ler aqui as perguntas. Mandem para nós, se vocês tiverem comentários, perguntas. Eu tenho algumas preparadas aqui, mas aí eu tento... Tenham paciência, mas eu vou tentar aqui organizar as duas coisas. Enfim, falando de educação, né? A gente é bem sabido, né, que toda essa força desorganizadora que o coronavírus promove, né, tem consequências muito tangíveis, visíveis, né, e devastadoras, né, sobre a saúde e a educação. Sobre a saúde e a economia, né? Na educação, por outro lado, ela tende a ser um pouco mais silenciosa, mas não menos devastadora, né? Especialmente num contexto, né, em que a gente já tinha um sistema bastante castigado, né, marcado por uma grande desigualdade de oportunidade no nosso Brasil. Né? O problema é que numa crise sistêmica como essa que a gente está vivendo, né, a educação tem um papel ainda mais fundamental, né, no sentido de formar pessoas e, acima de tudo, propiciar a própria ciência. Né? Então, para abrir essa roda aqui de conversa, eu queria que vocês contassem um pouquinho, trouxessem o que é educação para vocês. Mônica, você começa? Assim, Ana. Educação, para mim, é um pilar fundamental para a gente construir uma sociedade mais equânime, né? Mais justa para todos. Então, para mim, é o pilar fundamental para o desenvolvimento humano. Eu acho que tem diferentes vias de desenvolvimento humano, mas a mais potente delas e a fundamental é a educação. Então, um país em que a educação não é prioridade, certamente você vai ter dificuldades em todos os outros campos, que é um pouco do que a gente vê na nossa trajetória aqui no Brasil, né? A gente vem militando, trabalhando, com a mão na massa mesmo para transformar a educação, e a gente continua ainda com muito a fazer, né? E o que a gente tem vivido hoje na realidade da crise, eu acho que traz muita reflexão para a gente nesse âmbito, né? O lugar da educação é fundamental para a gente conseguir ultrapassar todos esses desafios. Complementando o que a Mônica falou sobre a educação, não à toa, né? A gente dividiu vários espaços de atuação na educação. Para mim, a educação é um processo social que o desenvolvimento dele acontece em vários espaços, em várias instâncias. Para acontecer tudo isso que a Mônica falou, a gente não precisa estar literalmente só na escola. A gente não precisa, a educação não se faz, um ser não se educa, não é educado só na escola, só em casa. Ela é viva, é uma experiência viva. E eu acredito que se a gente não pensar assim, se a gente não acreditar que todos nós temos uma parcela nesse processo educativo, sabe, da nossa nação, se a gente não se corresponsabilizar, não vai ter pandemia, pode passar a pandemia, voltar a uma normalidade possível, que a gente sempre vai voltar aos mesmos problemas. A crise de aprendizagem, a desigualdade, a defasagem. Então, assim, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento e fazer isso aqui, mais espaços como esse, sabe? A gente realmente repensar o que a gente quer para a nossa educação. E Vivian e Mônica, normalmente as crises têm aí um poder também de transformação, né? Elas podem também, se bem aplicadas, ser vistas como também oportunidades de superação, de transformação, né? Vocês acham que essa crise que a gente está vivendo na educação pode também trazer algum tipo de ganhos mais duradouros passada a crise? O que vocês acham? Mônica, quer começar? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o que a gente vem discutindo aí no campo da educação, a partir do início da pandemia, vem sendo pautado em muitas estratégias e metodologias que a gente tinha vontade de lançar mão, sabia da importância delas, mas a gente se agarrava na falta de estrutura, na falta de viabilidade para aquilo, né? E da noite para o dia, a revelia, a gente não teve, os estados não tiveram nenhuma diretriz do MEC, nenhum apoio efetivo do MEC, e os estados conseguiram fazer uma virada aí da sua educação. A gente tem uma série de questões, eu acho que aí a gente entra
vamos falar aqui primeiro dos prós, né? Mas quando você começa a discutir de fato uma educação remota e conseguir levar com qualidade isso, porque a gente está fazendo EAD, né? Na verdade, na maior parte dos estados, você não tem a mediação direta, você não tem ali mediadores trocando com os meninos em salas, a não ser na escola particular, né? Meus sobrinhos têm isso e estão fazendo com o professor online o dia inteiro. Mas na escola pública você tem mais dificuldade disso, né? Você vê aqui em São Paulo, o Centro de Mídias e Educação é uma forma de viabilizar essa educação remota com um professor dando aula e o aluno não assistindo sincronamente, mas ele está assistindo a aula, né? Então, tem algumas experiências que estão surgindo aí por conta da crise, da gestão da crise, de blended learning, né? Dessa mistura de você estar em sala de aula, você está à distância, você está com plataformas de conhecimento, né? Você pode puxar do Instagram, você pode puxar, enfim, do YouTube e por aí vai. Eu ganho aí nesse sentido que a gente também quebra um pouco os preconceitos sobre isso, né? Além disso, eu acho que a escola precisou ir atrás do estudante. Então, os muros da escola caíram, né? Você tem que levar o material para a casa do estudante, você tem que garantir de alguma forma que aquela família consiga mediar um mínimo de situações pedagógicas com seus filhos. Isso só falando lá do pró, tá, gente? O contra está aqui no meu campo também, daqui a pouco a gente fala dele, né? Mas a escola também se tornou um lugar de acesso, né, onde está sendo distribuída a comida, está sendo feita a vacinação, enfim, virou um espaço mais comunitário, de verdade. A gente tem um ganho aí que a gente devia aprender e deixar isso mais perene pós-pandemia, né? Acho que, por enquanto, eu trago esses 2 pontos, Vivian. A bola está contigo. Além dessa questão dos muros da escola terem assim, se aberto cada vez mais, porque isso já era um apelo, né? Isso já era um apelo, a gente já teve várias políticas indutórias, né? Que a Mais Educação foi para isso, né? A ProM foi para isso, para a gente poder tentar fazer uma educação integral que a escola se aproximasse mais das outras políticas, né? Políticas públicas que poderiam cuidar, zelar, né? Da criança, da infância, da adolescência. A gente houve tentativas de incentivo à tecnologia, né? A gente teve EPROINFO, a gente teve vários programas que tentaram mídias na educação. Eu até fiz, já na Secretaria de Educação, assim que eu entrei na Secretaria de Educação, incentivando o professor a utilizar mais as tecnologias digitais, as outras mídias, mídia impressa, televisão, rádio. A gente fez, isso foi sendo fomentado, mas sempre foi ficando para depois, sempre foi ficando. A pandemia trouxe isso em voga e a gente teve que acionar todas essas possibilidades, acionar todos os recursos que estavam à mão. E nesse ponto, eu vou falar igual a você, Mônica, estou nos prós, né? Eu vejo com muito otimismo as iniciativas que todas as secretarias de educação, estadual, municipal, os conselhos, sabe? O Conselho Nacional vem desempenhando o papel do MEC, vem tentando deixar, assim, trazer um mínimo de orientação, um mínimo de coordenação, que já que o MEC está alheio, já que o MEC se eximiu. Então, assim, eu vejo de uma forma muito otimista. Se tem acertos, se tem erros, assim, eu acho que não cabe julgar agora, mas assim, a atitude, iniciativa, porque crise, né, exige respostas rápidas e assertivas. Então, assim, teve essa iniciativa. Eu vejo isso um pró. E outra coisa que eu vejo também, assim, agora já indo para a parte de gestão, não só, da gestão da educação. Na minha atuação, eu vejo como pró que a gente se uniu de uma maneira assim, sabe, uma solidariedade. Precisamos resolver, todo mundo teve que sair home office da noite para o dia e foi assim, todo mundo no sentido de ajudar, no sentido de colaborar. As equipes, vamos lá, vamos gerenciar talentos, vamos trabalhar, apoiar a equipe de formação, vamos apoiar a equipe que está escrevendo um documento, todo mundo valida junto e vamos, sabe? Esse aspecto eu também vejo muito positivo. A secretaria se encontrou
como eu posso dizer, de uma maneira mais colaborativa, vislumbrou, olhou para si mesmo e viu os talentos que tem e soube aproveitar nessa hora. Isso também eu vejo como positivo. Como vocês já lembraram, isso aconteceu dentro da Fundação Casa também. É visível, é nítido o que aconteceu em termos de colaboração entre pares. Você deixou de ficar preso àquela função que está lá. Eu fiz concurso para isso, eu só vou fazer isso. E as pessoas começaram a entrar numa vibe muito mais de colaboração mesmo, de que o foco é o adolescente, né? No nosso caso, o adolescente continua lá, e a situação é a gente proteger o adolescente da contaminação, né? Então tem toda uma história aí nesse sentido também, que é bem bonita, da colaboração. Vocês já lembraram aqui, né, que a educação está acontecendo, ainda que com um pouco mais aí de, enfim, com essa distância do MEC. O Henrique também lembrou aqui no chat, estou lendo aqui, tentando ler aqui as mensagens. Enfim, redes estão buscando essa liderança, né, escolas, famílias, e está acontecendo, né. Uma coisa que eu tenho visto muito é que, assim, nunca professores dependeram tanto das famílias para poderem, enfim, para contarem que a educação aconteça, né. Eu acho que nunca professores valorizaram tanto o papel do professor, sabendo quão difícil ter essa função em casa, né? Vocês acham que, de alguma forma, a gente pode sair dessa crise com a educação mais valorizada, com o papel do professor e da escola ainda mais valorizados do que a gente tinha antes, no sentido de transformação, dos ganhos duradouros que a crise também traria? Quer começar, Vivian? Sim, começo. Eu acredito que as famílias viram que o que eu falei sobre a educação no início, que ela acontece em todas as instâncias, que ela pode acontecer em vários espaços, eu acho que, assim, um número não tão expressivo quanto a gente gostaria, mas eu acho que a maioria das famílias identificou o seu papel, sabe? Identificou que, apesar de ter aquele professor lá na escola, apesar de ter aquela equipe, apesar de todo, ele também tem que colaborar, ele de alguma maneira ele tem que favorecer esse processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos, sabe? Eu acredito que, por ter reconhecido esse papel, vai valorizar mais, sabe? Vai valorizar mais, vai querer participar mais. Porque, para alguns, foi a primeira oportunidade que teve, de fato, ver ali que conteúdo o filho está aprendendo, como é o professor, sabe? Porque depois que o menino passa para o segundo ciclo do fundamental, vai para o ensino médio, praticamente os pais não conhecem os professores, não sabem nem o rosto dos professores. Aí, tendo uma videoaula, teve a oportunidade de ver, teve a oportunidade de ler algum texto que o professor mandou para o filho. Aí, eu acredito que sim, Ana, eu acho que foi um ganho. Vai ser um ganho muito... Está gravando? Não, mas não tá... Pessoal, tá gravando aqui. Eu só queria pedir para vocês tentarem tirar o microfone, colocarem no mudo o microfone, senão acaba atrapalhando aqui até as pessoas ouvirem também. Eu tentei mudar aqui os que eu consigo, mas nem todos. Então, eu queria só pedir para vocês tentarem dar uma olhadinha aí no chat de vocês se está no mudo, tá bom? Vamos lá, Mônica. Eu concordo com esse posicionamento da Vivian. Eu acho que o exercício da falta do professor acaba valorizando o professor, né? O ofício de educar, a complexidade do papel do professor numa sala de aula, numa mediação pedagógica, enfim, acho que isso fica claro, mas também acho que não é para todo mundo que isso fica claro, né? Uhum. Acho que fica claro, talvez para uma parte dos pais, especialmente se a gente está falando das pessoas com mais necessidade mesmo, né? A falta da escola, né? Do espaço da escola, da criança estar na escola. Eu acho que a gente tem uma série de questões relacionadas aí à violência doméstica, violência contra a criança, que a escola acaba sendo um espaço de proteção, porque ele está lá dentro uma parte do dia, né? E você perde isso. Então, talvez isso tenha aí uma alavanca que traga uma valorização maior, né? Mas eu acho que isso também a gente não pode generalizar, né? Mas acredito que sim, acho que tem uma valorização talvez mais forte, mais potente do papel do professor, né? Da própria escola. Outra situação, Ana, rapidinho, que eu lembrei aqui, também a questão assim, de valorizar,
por mais que pareça assim meio apressado, atabalhoado, mas assim, essas formações que estão sendo ofertadas agora online, também estão qualificando o professor, também, assim, já que era uma tentativa, né, de que eles fizessem esse esforço de oferecer outras oportunidades de aprendizagem para os alunos por meios digitais, por outras mídias, de alguma maneira isso vai ficar, sabe? Isso vai se tornar perene. Então, isso também vai ser um ganho, tanto para valorizar o professor, como também para facilitar a aprendizagem, facilitar a rotina pedagógica dele. Perfeito. E quando a gente começa a pensar um pouco assim sobre os conteúdos, né? A gente tem visto aí alguns países do mundo cada vez mais reduzindo o conteúdo mais parrudo mesmo, das disciplinas, programático, né? Para cada vez mais trazer um pouco o ensino de competências, né? A gente tem visto hoje assim, o quão importante que é também para os pais, mas principalmente para os alunos também desenvolverem resiliência, criatividade, né? Colaboração nesse momento, né? É também um momento oportuno para a gente repensar um pouco o modelo de escola que a gente deveria querer construir para esse futuro, com base no que a gente hoje tem visto assim de necessidade versus o que as escolas estão de fato entregando. Mônica, o que você acha? Ana, eu acho que a gente já vem numa discussão potente sobre isso quando a gente tem uma base nacional comum curricular que traz a educação integral como base pedagógica para os fazeres, né, nos estados e municípios. Então, já está posta na discussão nacional de educação a questão do desenvolvimento cognitivo e do socioemocional. O que eu acho que quando você muda de formato, de ferramentas, enfim, você talvez trabalhe mais algumas competências e menos outras, né? Quando você está numa sala de aula, a colaboração ali presencial, né? Enfim, como é que você transforma essas estratégias para a distância? Agora, por exemplo, o estudante tem que exercitar a autogestão o tempo todo, porque ele está meio organizando ali o tempo dele. Porque quando eu comparo assim a minha sobrinha, meu sobrinho, né, que estão em escolas particulares, tem pai, mãe dentro de casa também, que está todo mundo trabalhando no home office e tal, eles têm lá uma organização, um quadro horário que eles precisam dar conta de responder atividades e tal. Quando a gente olha para a gestão pública, para a educação, né, para a escola pública, alguns estudantes devem estar conseguindo fazer isso, mas eu acho que a grande maioria não está vivenciando essa experiência na integralidade, né, com a potência que ela poderia ter. Eu acho que isso é uma questão que aí eu acho que eu vou começar a trazer aqui uns contra, que é o fato da equidade, né? O que a gente está vivendo nesse momento de crise, a gente está olhando aqui o lado positivo e tal, mas você tem uma questão muito séria com a equidade, porque você vai ter um gap aí gigantesco, né? Mônica, então, tem até uma pergunta da Leila, até já vou engatilhar aqui a pergunta para você já aproveitar. Como é que vocês estão vendo também a questão da desigualdade, né, em relação público-privado, né? E que tipo de medida pode ser pensada para mitigar essa desigualdade? Só trazendo um dado interessante aqui, eu estava até estudando esses dias, quando a gente pensa de toda a população em idade escolar que frequenta a escola, de 6 a 19 anos, 40% dela é formada pela classe que está abaixo da linha da pobreza, né? Então, como é que a gente pode, enfim, falar de uma equidade quando a gente tem uma desigualdade de acesso, de oportunidade muito grande, né? E que a crise torna ainda mais clara, né? Expõe ainda mais. Ela já existia, né? Teve uma informação, só um dado já, né, que saiu, que só 39% dos estudantes têm, de fato, internet e computador em casa. Então, 39%, a gente está falando de 39% que consegue receber esse tipo de material, interagir com ele, ter um tipo de infraestrutura em casa, né, domiciliar, para conseguir se desenvolver mesmo via educação remota. Aí a gente tem aí, acho que 30% que tem computador, tem mais não sei quantos por cento que só tem internet, aí não tem o computador, e aí tem um pouquinho lá que só tem o celular. Então, assim, a desigualdade, ela é gritante. Então,
ao mesmo tempo que a gente está fazendo a gestão da crise, a gente tem que estar pensando lá na frente o que vai acontecer. Como é que eu vou reestruturar e como é que eu vou fazer esses adolescentes, essas crianças, se, de novo, pegarem o trem da história, né? Porque vão perder muito, e muito mesmo. A gente não está falando de pouca coisa, não. 39% dos estudantes é uma taxa altíssima, né? Que não tem acesso de verdade a isso tudo que a gente está falando, que é uma possibilidade de inovação na educação nesse momento de crise, né? Acho que isso é muito sério e a gente não pode perder isso de vista, porque a gente vai precisar ter estratégias de escala, eu nem digo escolar, não, é de aprendizagem mesmo. Retomada. Eles não aprenderam, então a gente tem que colocar todo mundo no mesmo movimento, né? Que tipo de medida seria importante para justamente colocar todo mundo que você não vê sendo feita hoje no Brasil, pelo governo federal e pelas redes também aí públicas? Eu acho que as redes, Ana, não estão falando estão falando de manter o ano letivo conforme está posto, terminar em dezembro e tal. O que a gente vê nas experiências internacionais de alguns países que, né, já estão vivenciando aí há um tempo a crise da pandemia, é que estão adequando o calendário, vai avançar para o ano que vem, e aí você vai tendo estratégias para que a coisa se organize de novo. Mas você fazer a revelia da aprendizagem de 39% é muito sério, né? É muito sério. Eu queria voltar um pouquinho na questão do conteúdo, Ana, e Mônica, assim, para falar assim, o pessoal, eu estava assistindo ontem uma live do CNE, e a Maria Helena estava falando, a gente está tão preocupada com conteúdo programático, com carga horária, com tantas situações, e a gente esquece que isso tudo está novo, a gente nunca viveu isso. Os professores não viveram isso. A escola não viveu isso, as famílias não viveram isso. As famílias têm dramas pessoais que a gente não está ciente. Tem essa questão da desigualdade de acesso, que a Mônica bem colocou aqui, de 30% a 40% dos alunos não têm acesso algum a essa tecnologia digital, nem às vezes assim, nem direito a uma TV, um rádio, sabe, que pegue bem. Então a gente tem tantas situações que podem complicar esse processo e as pessoas ficam assim, quem tem o privilégio de estar, como a Mônica falou, na rede privada, numa boa rede privada, porque a gente também na rede privada a gente tem discrepâncias, né? Também quem tem esse privilégio vai ter esse acesso, mas eu acho que a hora é agora da gente parar e pensar assim, a gente quer o que para essa educação? O que a gente quer para esses alunos? Aí eu ouço também outras pessoas, outros especialistas de educação, meus colegas, que eu ouço muito meus colegas, eu tenho feito muitas lives conversando com meus colegas professores, e a gente pensa assim, na verdade a gente tem que formar essas pessoas para elas serem mais resilientes, para elas serem mais autodidatas, elas saberem fazer a autogestão, aprenderem a se qualificarem de maneira a acessar qualquer conteúdo e terem um mínimo para poder melhorar, se qualificarem. A gente, na verdade, tem que garantir os objetivos de aprendizagem, sabe? Que a gente colocou na Base Nacional Comum Curricular, como a Mônica citou. A gente tem que garantir as competências mínimas. Em vez de a gente falar assim, conteúdos mínimos, carga horária mínima, a gente tem que falar assim, o que eu acho que é o mínimo que o menino no 9º ano ele tem que aprender? O que eu acho que é um mínimo de competência, de objetivos de aprendizagem que eu tenho que garantir para esse menino ingressar no ensino médio, para esse menino sair do ensino médio, para esse menino concluir o ensino fundamental? Se alfabetizar, o que é o mínimo? O que é o que eu julgo ou o que nós entendemos enquanto sociedade que é o necessário? A gente está muito assim, de cima para baixo e com um modelo que depois dessa pandemia a gente não vai garantir que ele seja inclusivo, que antes a gente já tinha problema com ele. A gente já tinha uma educação que não era plenamente inclusiva, a gente tinha que batalhar, várias bandeiras a gente tinha que levantar para poder garantir essa igualdade que a Mônica está falando. Então, assim, a gente não está falando de um modelo que antes da pandemia era ideal. Ele já não era, ele já tinha vários desafios. A gente promoveu, o CONSED promoveu vários seminários junto com o terceiro setor, justamente para falar dos desafios de ensino médio. A gente tem um pacto
de alfabetização na idade séria que a gente ainda não garantiu a alfabetização de todos, né? A gente tem vários gaps na nossa educação que a gente ainda não cuidou. E agora, com a pandemia, parece que a gente assim vivia no mundo ideal e agora o que a gente vai fazer? Vamos garantir? Não, eu acho que a gente tinha que realmente parar e repensar o que a gente quer para a nossa educação de agora. Acho que essa é a grande oportunidade. Vivian, deixa eu trazer aqui um ponto, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Eu acho que a gente tem que pensar em algumas questões que vão ser muito delicadas pós-pandemia, que, por exemplo, a gente vai ter uma alta taxa de abandono escolar das crianças e dos adolescentes que não conseguiram ter acesso a essa educação remota. Então, a gente já tem que começar a pensar políticas e estratégias para trazer essa turma que vai ficar para trás, né? Então, eu acho que faz parte da gestão da crise já se projetar lá na frente para entender como é que a gente vai fazer para trazer de volta. Como a gente vai nivelar, né? Que vão abandonar radicalmente a escola nesse momento. Acho que tem um outro ponto que é muito sério e que aí eu acho que eu tenho pensado muito nisso exatamente porque eu tenho discutido isso um tanto com a minha equipe lá dentro da fundação, que é o seguinte: a violência tende a explodir. É isso que a gente tá vendo de todos os lados, de todos os especialistas que estão falando. A crise financeira, econômica vai avassaladora, e isso necessariamente num país como o nosso, ainda subdesenvolvido, vai ter uma explosão de violência aí que a gente vai ter que entender como não deixar os nossos crianças e adolescentes tão vulneráveis a deslizarem para o caminho da violência e a serem privados dos seus direitos exatamente por causa disso, né? Assim, tanto na Fundação Casa, para mim isso é um tema muito, muito caro, porque a gente trabalha com os adolescentes que todo mundo perdeu no caminho, né? A escola perdeu, a sociedade perdeu, nenhuma estratégia, nenhuma política pública que, de fato, assegurasse os direitos desses meninos. E aí a Fundação Casa é a última grande oportunidade que eles têm na vida. É por isso que eu olho também como uma grande oportunidade esses meninos estarem lá e vivenciando um itinerário formativo que tem uma riqueza. A gente tem atividade de arte e cultura, de esporte, de educação física, escolar, com parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e a gente tem a educação profissional, só que, assim, nossos adolescentes que também estão lá nesse momento, também estão ficando um tanto para trás, né? Porque como é que você faz chegar o material? A gente não tem internet para todo mundo, tem toda uma questão de segurança envolvida nisso também. E a tendência de explodir a quantidade de adolescentes dentro da Fundação Casa pós-pandemia é enorme. E a gente tem que começar a pensar estratégias para isso também, porque quem abandonar vai estar sujeito a um nível de violência altíssimo nas periferias das cidades, enfim, e a gente vai ter que lidar com isso também. Então, eu acho que gestão de crise, quando a gente fala de gestão de crise nesse momento, né, na educação, é você olhar o agora, que são essas estratégias que a gente correu e é gostoso. Eu acho que quem está trabalhando com isso é um tesão mesmo para a gente estar podendo pensar outras estratégias. Eu estou fazendo isso com a minha equipe na Superintendência Pedagógica, tem sido muito rico, assim, muito entusiasmador você poder criar outras formas e outras estratégias, mas daqui para a gente também tem que ter o olhar ali na frente, que já está quase lá, de como que a gente vai lidar com isso, entendeu? Ô, Mônica, tem um estudo muito interessante que mostra um pouco a recuperação depois do genocídio em Uganda, e tem um que compara com o furacão Katrina em New Orleans. Em Uganda, foram necessários 16 anos para que fosse recuperado os mesmos níveis de aprendizagem pré-genocídio, né? Foi um cenário parecido, em que vidas foram ceifadas, né? Teve toda uma questão de escolas destruídas e, enfim, todo um estresse pós-trauma, né? E em New Orleans foram necessários 2 anos, porque foi investido basicamente em capacitação e gestão. Olhando um pouco todo o nosso histórico de Brasil, né? Vocês acham que é possível a gente ter uma rápida uma rápida recuperação pós-crise? Em qual contexto? Um contexto mais New Orleans ou um contexto em que uma geração praticamente é perdida como Uganda?
tendo em vista que a gente está sem coordenação nacional, o MEC não se posiciona, o MEC não toma o prumo, né? Se depender das secretarias de educação e municipais, eu acho que está todo mundo voltado a sentar e construir, mas a gente precisa gerar equidade. A nossa luta toda com a Base Nacional Comum Curricular foi isso, foi a gente manter uma base nacional, um mínimo que todo mundo entende, até porque a gente tem uma questão de mobilidade do aluno, e assim, para a gente gerar equidade mesmo, todo mundo tem um mínimo construído de aprendizagem acadêmica, vamos dizer assim. Sem essa coordenação nacional, fica difícil. Fica difícil, assim, até porque, por exemplo, vamos lá falar de uma coisa que seria muito importante, votar o Fundeb. Está todo mundo ocupado com a crise, todo mundo ocupado com o que vai fazer pós-pandemia, mas ninguém fala mais do Fundeb. O Fundeb já tinha que estar sendo votado. Então, assim, para a gente pensar numa recuperação pós-pandemia, seria a primeira atitude. A primeira atitude, a gente garantir esse investimento. Depois, seria assim, o MEC tomar para si, sabe? Porque o que não falta é apoio, porque está aí, ó, o Conselho dos Secretários Estaduais está aí, disposto, está aberto, o Conselho Nacional, mas os seus conselhos regionais também estão todos abertos, então não falta articulação, não faltaria articulação institucional, falta a iniciativa mesmo do MEC. Não sei se a Mônica tem mais alguma coisa. Para a gente finalizar esse bloco educação, vocês acham que é um ano perdido já para a educação? Ou que é possível recuperar ainda esse tempo? Depende do lugar que você está falando, né? Exato. Para quem que está perdido? Como que está perdido, né? Porque eu acho que se a gente olha em termos de estratégias, de criatividade, de possibilidades, de novas ferramentas, enfim, eu acho que é um ano... Eu acho que todo mundo ganhou muito, no sentido, os professores tiveram que mudar de lugar, eles estão elaborando atividades de verdade, eles estão tendo que pensar de outra forma, estruturar de outra forma, usar gêneros textuais distintos, enfim. Acho que foi um pouco que a Vivian falou no começo, a gente deu saltos aí nesse sentido, a gente que está dentro ali, olhando o que a gente está conseguindo fazer de inovação, porque às vezes você olha de fora, sabe? E dependendo de onde você olha, você acha que não tem quase inovação nenhuma, mas tem uma inovação enorme, enorme, enorme acontecendo, né? De quando você libera. Dentro da Fundação Casa, a gente está implantando internet e acesso à internet em todos os centros da Fundação. Olha quanto tempo que isso tem. A gente tem metade só dos centros com acesso à internet, porque tinha uma questão de segurança ainda muito forte. E continua tendo, vai ter, é monitorado, tarará, tarará. Mas você está trazendo acesso por quê? Porque a crise chegou e aí a gente falou assim, olha, a rede pública só vai disponibilizar via internet agora. A gente tem metade dos centros que não tem internet. Então, assim, estamos correndo atrás disso. Isso deve estar acontecendo em cadeia nas secretarias de educação também, porque teve que correr atrás de um prejuízo de tecnologia, né, de digital e tal. Mas, quando você olha para os estudantes, eu acho que é um ano perdido, sim. Não tem como a gente dizer que não. Especialmente para aqueles que mais precisam da escola e da educação para desenvolver seu potencial plenamente, porque eles não têm outras oportunidades que não a educação para se desenvolver, né? Então, eu acho que depende do ponto de vista que a gente olha para o que está sendo feito e desenvolvido nesse momento da crise, sabe? Complementar, Vivian, para a gente avançar para um outro bloco? Sim, eu queria só falar que a Secretaria de Educação já viveu desafios, assim, a gente já ficou 4 meses em greve, teve ocupação, foi no ano de 2016, foi muito difícil, sabe, o retorno, mas teve que ter esse trabalho que a Mônica falou, a gente teve que depois retomar, conversar com os professores, mas, assim, é muito penoso, sabe, é muito penoso porque, a depender de como é orientado essa retomada, é por isso que a Mônica falou, enfatizou tanto, que vai ser necessário, gente, porque vai ser necessário uma retomada acolhedora, uma diagnóstica para ver em que pé está esse aluno, como é que ele está emocionalmente, como é que ele está
não só a parte pedagógica, sabe? Não só a parte de conteúdo. Então, a gente tem que fazer... O professor também, sabe? A gente vai ter que fazer assim... vai gastar muito tempo, sabe? Se a gente fosse ter essa lógica só de conteúdo, aplicar conteúdo, correr, aplicar as 800 horas mínimas que o CNE deu como diretrizes, é uma coisa. Mas se a gente realmente está falando de aprendizagem, porque a gente já tinha esse problema de aprendizagem antes, a gente já tinha um IDEB muito baixo, a gente já tinha toda uma questão que foi deixada para trás. Então, assim, o que a gente quer agora? A gente quer sair correndo, atropelando, ou a gente quer aproveitar que já que estagnou, já que parou, vamos lá rever todos os processos, sabe? Mas aí é rever tudo, rever toda a escola básica, rever profissional, superior, é rever tudo. Porque senão não adianta eu renovar uma etapa e as outras que ele vai ter que ter o acesso, como é que fica? Então, eu não vejo como ano perdido. A gente pode desvincular ele do ano civil, como algumas faculdades fazem, como a Rede Federal faz, que no Rio o Colégio Pedro II fez isso, desvinculou. Ele passou em 2016 também 4 meses de greve e ele desvinculou o ano civil, o ano letivo do ano civil. Meu filho é aluno do Pedro II. Ele, quando entrou em 2017, ele entrou em maio, sabe? O ano letivo dele começou em maio. Hoje já corrigindo e eles respeitando recesso, mas é um planejamento mesmo, sabe? Você realmente vê uma trajetória e é apresentado aos pais. Outra situação que a gente ficou de colocar, Mônica, o apoio, sabe? Nessa retomada, a família tem que ter um apoio. Como agora, tem que ter uma orientação, tem que ter uma gestão de como ele pode facilitar a vida do filho, como ele pode ajudar o filho a estudar. E também na retomada, olha, nós vamos retomar, porque o que gera toda essa confusão, toda esse disse-me-disse, é a falta de informação, a falta de esclarecimento. Quando a família sabe o que está acontecendo, o que vai ser feito, aí sim, tanto há um aproveitamento melhor da aprendizagem do aluno, como também há uma diminuição do ruído, sabe? Aquela sensação de que meu filho está perdendo o ano letivo, meu filho está perdendo a aprendizagem, entendeu? Eu acho que a gente precisa observar. Pelo que vocês estão falando aqui, então, eu vejo eficácia, qualidade, equidade e colaboração como pilares centrais para essa retomada, imagino. Sim. Pessoal, eu trouxe questões importantes aí da avaliação diagnóstica. Ah, é verdade. Tem que ter o diagnóstico. A Niceia tinha perguntado, sim, sobre avaliação nesse momento, né? O que vocês acham dos processos avaliativos? Até lembrando que o Enem está mantido esse ano ainda, né? Então, até o que vocês avaliam em relação à própria manutenção do Enem no calendário? Vocês querem falar um pouquinho? Por enquanto, né? Mônica? Eu acho que está mantido por enquanto. Não sei se a gente consegue, de verdade, manter o Enem. Aí, vamos ver. Até a última ordem está lá ainda. Vamos aguardar os fatos. Vamos aguardar. A gente mantém o ministro? Você quer falar um pouquinho, Mônica, dos processos avaliativos? Olha, de verdade, acho que a gente vai ter que considerar, acho que quando a Vivian traz a questão emocional de como vai estar esse menino, essa menina, quando retornar para a escola. No nosso caso, a gente teve vários adolescentes que tiveram suspensão de medida nesse período. Voltaram para casa. A gente vai ter que voltar com os meninos, provavelmente. Eles acompanharam alguma coisa, a gente está com dificuldade de mandar um material para lá, a secretaria não consegue, às vezes o menino está internado num centro que é num município, então está numa escola vinculadora aqui e volta para casa em outro município e não tem como você levar o material para o adolescente, né? Então, assim, eu acho que esses processos avaliativos que estão acontecendo neste momento agora, eles são muito, assim, focados em... que possibilidades minimamente ele teve um desenvolvimento mais focado em habilidades que não conteudistas, porque não dá para você garantir isso. E também você não garante muito o desenvolvimento socioemocional, porque você não sabe o que está acontecendo de verdade. Se ele não está tendo acesso, ele não está tendo acesso, né? Então, eu acho que o momento do retorno é que vai ser muito importante para a gente entender como é que a gente segue, né? Não sei, esse é um pouco do que eu penso, assim, não vejo esse momento como um momento que a gente possa, sabe, fazer avaliações mais profundas, não. E se fizer, a gente tem que considerar contextos distintos.
O estudante que conseguiu ter acesso, que tinha infraestrutura em casa, o que não, e aí o que a gente vai fazer com esse, né? Então, aí eu acho que tem que ser uma coisa mais ampla do que como se todo mundo estivesse sentado na mesma sala de aula, né? Era pensando no Enem que eu falei, essa questão da gente avaliar, sabe? Como a gente vai fazer o ajuste, essa volta do que é a aprendizagem, do que é o conteúdo, se encerra o ano letivo, se não encerra, se dá continuidade. Se mudar o calendário do ano letivo, se desvincular ele do ano civil, tem que ser tudo progressivamente mudado. Todos os outros acessos, Enem, os vestibulares independentes que ainda persistem, os concursos de acesso a algumas escolas militares, sabe, escola superior, essas coisas, tudo tem que ser assim, um calendário unificado. Senão vai gerar desigualdade, vai gerar, sabe, privilégios para um, então não dá. Gente, eu queria aproveitar esses 10 minutos também. Tem só um ponto que eu acho que é importante a gente trazer, que é a questão... que você falou dos 10 minutinhos, eu me perdi. Depois eu pego aqui, depois eu lembro que eu ia trazer. Eu queria falar um pouco de gestão pública nesses últimos 10 minutinhos que a gente tem, né? Vocês já falaram aí que como um ganho importante que a crise trouxe, né? Essa rápida mobilização e reinvenção, né? Que as equipes precisaram fazer, né? Queria saber um pouco, assim, enfim, que tipo de ganhos que vocês acham, para além desses, né? De competências adquiridas que vocês acham que foram criadas nesse momento, promovidas, né, que vocês acham que é uma coisa que é um ganho duradouro e que não se perde mais, assim, que as equipes realmente pegaram para si e a gestão pública ganhou nesse processo, né? Quais competências vocês acham que foram as mais promovidas e enfim, que devem persistir aí a longo prazo agora? Mônica ou Vivian, quem começa? Eu vejo assim como a gente leva para a educação. Eu e Mônica, a gente trabalhou muito isso e alguns colegas aqui sabem de carteirinha isso. A gente trabalhava muito a presença pedagógica. A gente sempre falou muito de presença pedagógica na educação, na sala de aula com o professor, mas eu vou levar para a gestão. O que foi fundamental foi isso, a presença, sabe? Eu tinha segurança porque eu tinha a presença da minha superintendente. Ela se fazia presente, a assessoria dela se fazia presente, e eu conseguia me fazer presente para minha equipe na coordenação, e todo mundo foi assim, sabe? Então, o meu secretário também, ele se fez presente, ele o tempo todo dando a cara para bater, acertando, errando, mas ele estava presente. Então, eu acho que se eu fosse dizer de todas as habilidades, assim, abertura para o novo, sabe? Flexibilidade, mas a mais importante nesse momento, e eu acho que é que a gente tinha que dar mais para os alunos também, mas o que eu vi na gestão foi a presença, todo mundo se fazendo presente, como a gente falou aqui na colaboração, se fazendo presente com seus talentos, com as suas possibilidades, com as suas habilidades, o que é preciso? Estou aqui para fazer. Eu vi muito isso, isso é um ponto que eu não posso, sabe, eu tenho que levar como testemunho, como a Mônica gosta sempre de fazer, um dia eu tenho que parar para escrever sobre isso. Mônica, complementar? Quero. Para mim foi uma experiência ímpar, tá? Dentro da gestão pública, num momento de crise como esse, que rapidamente a Fundação começou a responder um comitê de crise. Eu acho que deve ter sido bem comum, né, nos órgãos públicos, você instalar um comitê de crise, e a rapidez com que a gente precisava tomar decisão, e decisões muito, muito... você tinha que medir um risco rápido e, ao mesmo tempo, você não sabia muito bem, você tinha que se arriscar, em alguma medida, sem ter muita régua para isso, né? E, especialmente na superintendência pedagógica, foi uma experiência muito ímpar, porque eu já vinha de uma vivência de você ter home office pelo menos uma vez por semana, de você ter espaços que você pudesse estar mais focado em desenvolver, enfim. E eu entrei na superintendência e não tinha uma prática, eu acho que é geral isso na gestão pública, provavelmente, de home office, em que você possa remotamente continuar trabalhando, né? E da noite para o dia a gente se viu em home office, todo mundo. E foi de uma riqueza, assim, porque o que eu
consegui perceber no meu time, e eu tenho um time muito especial também, né? Não é porque eles estão aqui me vendo, não, mas eu acho que tem a flexibilidade e a abertura com que eles se abriram para aquilo. E agora, que a maior parte teve que, de verdade, aprender a ter autogestão. Como é que eu organizo o meu tempo? Porque não é fácil, gente. A gente não está em home office de um dia por semana, a gente está trancado em casa. Então, a gente tem que fazer comida, a gente tem que organizar toda a nossa vida, a gente tem que cuidar de filho, quem tem filho em casa. Então, eu acho que todo mundo profissionalmente sai transformado. E eu estou vendo uma riqueza muito grande nisso, em termos de gestão pública, sabe? De se ver que é possível... Aquela coisa do controle, ela é muito burra, porque não é por tempo que você mede o desempenho da pessoa, né? Eu estou vendo que a minha equipe está trabalhando muito mais em home office, está gerando conhecimento, está estudando, está com uma potência de pedagógica, sabe? Ganhando, e está com um entusiasmo também muito grande. Acho que é um momento rico nesse sentido e que a crise, de repente, traz aí para a gente, né? Como legado, eu acho que na gestão pública. Um último ponto que eu queria trazer para reflexão, a gente está aqui numa rede de mulheres públicas, né? Eu acho que tem a ver esse tema. A educação, ela é uma área muito formada por mulheres, né? Quando a gente olha as faculdades de pedagogia, licenciaturas, né? Basicamente mulheres que entram, né? A gente tem muitas professoras ao longo das nossas vidas, né? Mas quando a gente olha para os cargos de gestão, né? A gente constata que há muito mais homem, né, nessa posição de caneta, de decisão, né? Queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa dicotomia que a gente tem na gestão pública, na educação especificamente. Mônica, começa? Começa, Mônica. Bomba! Não, eu acho que é o seguinte, gente, o que eu vejo, né? Eu acho que não é só na educação, né? Se você parar para pensar, você vê poucas mulheres em cargos de gestão, de liderança na gestão pública, né? Eu acho que a trajetória, ela é bastante árdua. Eu acho que quando a gente ensaiou um pouquinho essa coisa aqui, eu falei umas coisas meio que eu não sei se eu falo para tanta gente, mas eu acho que assim, tem uma aridez na gestão pública que eu acho que as mulheres, elas lidam, a gente como liderança, a gente tem um olhar para as pessoas e para o resultado. E eu acho que a gente consegue equilibrar isso muito bem, sabe? De não ser trator e passar em cima das pessoas para atingir o resultado, nem focar só nas pessoas e o resultado fica mais ou menos. Quando você tem uma liderança feminina e potente, uma mulher nesse lugar, a gente consegue fazer isso. A crise está mostrando isso aí. Quais são os países que, de fato, estão dando show? São países liderados por mulheres. Isso aí a gente tem que parar de estudar, eu brinco muito com isso, mas tem mesmo, porque quais são as habilidades e competências que as mulheres têm em lugar de gestão que, de verdade, a gente arrebenta. E eu vejo que as mulheres ficam muito tímidas de assumir esse lugar também. Eu acho que a gente tem que ter mais coragem de ir para aquelas mesas, entendeu? Eu tive uma situação que eu enfrentei logo que eu entrei lá na fundação, que eu estava numa mesa era eu e 5 homens. E aí a gente estava discutindo uma situação, eu trouxe uma ideia, e aí meio que passou batida a ideia e tal. Pouquíssimo depois, um outro superintendente trouxe a mesma ideia. Aí eu falei, gente, é agora ou nunca? Aí eu falei, olha, gente, seguinte, vamos parar aqui só um minutinho. Eu estou falando isso com todo carinho para vocês, não tem nenhuma mágoa aqui, mas é o seguinte, eu trouxe uma ideia que ninguém ouviu. Aí quando o fulano falou, todo mundo ouviu. Eu queria sinalizar isso para vocês, porque eu acho que vocês nem percebem que vocês fazem isso. E o meu papel aqui é sinalizar quando isso acontecer, porque eu preciso ser respeitada no meu lugar, com as minhas ideias, e eu estou numa mesa só de homens. Então, vamos cuidar disso. Então, sempre que isso acontecer, eu vou sinalizar a vocês, mas é com muito carinho que eu falo isso, porque eu sei que vocês não percebem, né, que vocês fazem isso. Então, eu acho que vocês podem aprender junto, a gente pode aprender junto aqui outras formas de escuta também. Aí, na hora, foi assim, não, que isso, não, mas que não.
Não, mas tá bom, então tá bom. Então, assim, porque foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito orgulhosa de dar aquela sinalizada e eu percebi que o olhar e o acolhimento para o que eu falava foi outro depois disso, né? Então, assim, a gente tem que ter coragem. Acho que a gente tem que ter coragem. E eu tenho que ser muito sincera, assim, desde setembro até agora na gestão pública, alguns momentos eu falei, ai, gente, não dá, esses caras não escutam, é um monte de gente que está aqui, sabe, tem essa coisa da pegada da política partidária também, é uma coisa que é difícil de lidar, e aí você tem que ter muitas estratégias para você conseguir influenciar a tomada de decisão, sabe, mas é de uma riqueza que eu quero trazer a mulherada junto comigo, porque tem muita gente potente ali dentro, que poderia estar em cargo de liderança, mas que falta a coragem de querer estar naquele lugar, sabe? E como mulher, porque não adianta a gente querer ser líder igual o homem é, porque não é isso, a parada não é essa, entendeu? A história é outra. A gente tem que dar o nosso desenho. Né? A gente tem que dar o nosso desenho. E nesse ponto, assim, pegando um pouquinho do mote da Mônica, eu passei por muitas situações, como ela falou, lá na secretaria. Chega de eu me assustar, sabe? E é porque, assim, você sempre com esse sorriso, né? As pessoas acham que, não, é bobinha, é babaca, não, sabe? É o que, sabe, eu vou impor. Então, em algumas situações eu tive que também ser assim, olha, essa é a posição. Se der, deu, se não der, tudo bem. Mas, assim, hoje eu me sinto privilegiada, porque eu trabalho numa superintendência que a maioria são mulheres muito competentes. A minha líder, né, a minha superintendente, ela escolheu a equipe, ela teve essa oportunidade de formar a equipe, e ela não foi focada, eu quero só mulheres, não, mas porque ela queria, dentro dos candidatos que tinha, a grata surpresa que a maioria na seleção foram mulheres. E os rapazes que trabalham conosco, sabe, não se sentem ameaçados, muito pelo contrário. Ela conseguiu fazer uma equipe muito colaborativa, muito, sabe, voltada para o fazer, vamos falar, para colaborar, para contribuir. Então, assim, é um clima muito bom. Mas isso é um oásis nesses 8 anos que eu estive na gestão. Porque eu já tive exemplo também de lideranças femininas, como a Mônica falou, para poder se resguardar, para poder se impor num ambiente masculino, elas se embruteceram, sabe? Se fecharam. Né, Cat? E isso, assim, dificultou muito, porque tirou um pouco do brilho, não é brilho que eu queria dizer, é como se fosse da essência delas. Elas poderiam ser muito mais flexíveis e inovadoras na sua liderança, e por conta desse comportamento para sobreviver, porque também tem isso, né? Na gestão pública, nós sabemos, a gente tem que sobreviver. É o lema, né? Sobreviva. Na dúvida, sobreviva. Então, elas precisaram, né? Formar essa casca, né? Vivian e Mônica, para a gente sair, a gente passou aqui 3 minutinhos já para a gente sair inspirada dessa live para ir para o feriado amanhã. Queria que vocês, acho que a gente está precisando de inspiração nesse momento, né? Queria que vocês compartilhassem uma inspiração assim do que faz vocês seguirem nesse caminho, nessa luta, na educação, batalhando dia a dia, para a gente poder sair dessa mais plena. Mônica, começa com a gente? Com a sua inspiração? Nossa, a minha inspiração é quando eu vejo os adolescentes, a gente recebe notícia, né, que o processo educativo funcionou, o cara conseguiu, naquela trajetória como estudante, desenvolver um projeto de vida que fizesse sentido para ele, com a essência dele, né, com a oportunidade de desenvolver o que ele acreditava que ele tinha condição. A gente viu muito isso juntas na experiência que a gente fez lá no Rio, né, Vivian, na escola, no ProMI. Quando você ouve o estudante dentro da escola, quando você, de fato, traz o interesse dele para a roda, ele se desenvolve. Aí você fica sabendo de histórias, né? Aconteceu comigo uma história muito louca, eu queria compartilhar rapidamente, que na última reunião que eu fui na Secretaria de Estado do Rio, que eu estava para deixar o Instituto, eu peguei um táxi saindo da Secretaria
comecei a conversar com o motorista, ele vinha e falava assim, você trabalhava, eu falei, tô fazendo uma mudança de carreira, enfim, tô saindo. Aí contei rapidamente que eu estava saindo do Instituto Ayrton Senna. E aí ele vira e fala assim, nossa, olha que coincidência, a minha filha, a minha neta estudou numa escola do Instituto. Eu falei, escola do Instituto? Na parceria com a Secretaria, é o SECA. Ela foi da primeira turma. Ela agora está se formando em sociologia e ela quer ser política. Aquilo, para mim, foi a maior fonte de inspiração que eu podia ter para continuar na minha jornada de educação, porque, assim, independente dos quereres políticos e desse jogo, dessa trama, quando você faz alguma coisa potente no chão da escola, no chão do pátio, agora lá dentro da fundação, isso fica na vida desses adolescentes, sabe? Isso, para mim, é o que conta na educação. O resto é balela, gente. O resto é bobeira. Assim, Lívia, finaliza aí com essa sua inspiração pra gente. assim, toda vez que a coisa está muito difícil, que a coisa está muito assim, algum projeto que a gente quer emplacar e não sai, alguma coisa que a gente sabe que seria muito boa, que deveria estar rodando, que deveria estar na... Quando dá aquela, sabe, aquela vibe bem assim, ai, meu pai, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? Eu lembro dos meus alunos do projeto o projeto que eu fiz de aceleração de estudos, que eram alunos que ficavam no fundo da sala com defasagem, largados, e a partir daquele projeto a gente conseguiu construir um futuro para eles conseguiram rever o projeto de vida deles, eles conseguiram rever a trajetória. Hoje em dia tem aluno formado nas mais diversas profissões, eles não paralisaram, eles não abandonaram, sabe, o projeto de vida deles. Aí eu me lembro também dessa situação que a Mônica falou, do testemunho das coordenadoras pedagógicas, quando elas falam assim, nossa, aquele projeto, nossa, a solução foi isso, eu realmente precisava daquilo. Quando eu converso com meus colegas, os meus colegas falam assim, nossa, a gente pode fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Quando eu vejo meus colegas brigando, não, mas a gente tem que pensar isso, a gente tem que pensar aquilo, a gente precisa ser mais valorizado. Então, quando eu vejo isso, aí eu falo, não posso desistir. Se eu estou aqui, é porque eu sou mística, tá, gente? Sou muito assim. Acredito muito. Então, assim, se eu estou aqui porque eu tinha que estar aqui, era para eu estar aqui, Deus me colocou aqui, então Ele vai me tirar. E se Ele me tirar, Ele vai me levar para algum lugar que eu vou exercer esse meu dom, eu vou exercer as minhas habilidades, eu vou colocar em prol da educação tudo isso que eu aprendi, porque nada do que eu aprendo eu vejo como eu aprendi tal coisa, agora eu vou usar. Não, eu sempre dou um jeito de usar, eu sou uma pessoa que gosta muito de associar todos os meus aprendizados, eu gosto muito de trocar. Então, nessa hora que estou bem down, é nisso que eu penso. É nisso que eu penso para me inspirar, e sem contar, né, as pessoas maravilhosas que eu trabalho, que eu divido, né, o meu trabalho, que eu divido o meu estudo. São todas... E eu aprendi uma coisa, de uns 5 anos para cá, eu aprendi uma coisa de falar. Eu verbalizo muito isso. Eu falo muito para todo mundo. Quem já ouviu isso de mim vai relembrar agora. Ai, muito obrigada. Estou aprendendo muito com você. Poxa, o que seria de mim sem você? Isso que você me falou me ajudou muito. Eu aprendi, sabe? Que a gratidão é a melhor estratégia para você se motivar e motivar o outro, sabe? Porque eu sozinha não vou fazer nada. Vocês são maravilhosas e uma inspiração para mim, de verdade. Obrigada mesmo, gente. Querida, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a todo mundo que está até agora, mesmo com esse atraso nosso, nos acompanhando. Fiquem ligados aí nas redes da Rede Mulheres Públicas, que vai ter logo mais. Semana que vem tem mais live, acompanhem. E um beijo a todos e bom feriado. Vivian, quer falar? Temos que fazer mais, temos que fazer mais. O pessoal falou para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Vamos! Vamos! Até a minha sobrinha me acompanhou. Abre, Gabi! O Júlio, meu irmão! O Paulão! Que legal, Denise! Tem que fazer a foto. Quem tira a foto? Vamos lá. Vou tirar aqui, então. Tem as duas faces, tá, Ana? Tem Uma já foi. Deixa eu mudar aqui para outra.
Nossa, Deca, tá todo mundo aí. Aí, fotos tiradas. Eu queria agradecer essa minha equipe maravilhosa que está fazendo dessa experiência na Fundação algo incrível. Acho que a gente está vivendo uma experiência ímpar. Vamos em frente. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, meus amigos, meus colegas professores, a minha família, que minha família também é uma família de educadores, né? Tudo professora. Minha irmã, minha prima, meu cunhado está estudando para ser professor também. Então, todo mundo é educador. Os colegas da MLG, né, gente? Muito obrigada. Um beijo para a rede também, que tem várias As meninas carinhas da aqui da rede. rede. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Beijo, gente. Boa noite para todos. Beijo.